É, porventura, Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que me destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto, para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Meus queridos, a Bíblia diz que sobre os falsos mestres virá condenação. Sobre aquele que usa de falsidade e engano de interpretar as Sagradas Escrituras, virá condenação sobre essas pessoas. Eu gosto muito de falar isso antes de falar alguma coisa, porque se eu interpretar a Bíblia de forma errada, de forma com que ela não deva ser interpretada, de usar meus argumentos, meus pensamentos para dizer o que ela não diz, é a mesma coisa que eu estar assinando a minha ida ao inferno. Porque a Bíblia diz que os mestres que agem de maneira falsa, eles estão condenados ao castigo eterno. Então, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque a palavra de Deus ela deve ser lida de forma em que ela se revele e a verdade bíblica ela se manifeste nas nossas vidas. Vamos fazer uma oração, feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade, Senhor. Porque tem muitos locais neste momento, quantas pessoas queriam ter o privilégio, Senhor, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Tem pessoas, quem sabe, neste momento, Senhor, que gostariam de louvar o hino. Tem pessoas que gostariam, Senhor, de falar da Tua palavra e muitas vezes é perseguida, é repreendida, as pessoas pedem para elas se calarem, Senhor. Mas o Senhor aprove a sua vontade, Senhor, permitir que neste dia a gente pudesse estar reunidos aqui, Senhor. Existem países lá fora, como a Coreia do Norte, a Síria, a Rússia, Senhor, que são pessoas que são perseguidas, igrejas queimadas. São pessoas que, quando têm acesso à Bíblia, pessoas choram, pessoas beijam suas Bíblias porque gostariam de ter uma Bíblia, gostariam de ler. E o Senhor, em meio a tanta essa tribulação, o Senhor nos permitiu ter este livro para poder ler e se aproximar de Ti, Senhor. Oh, meu Deus, abençoe estas vidas que estão aqui esta manhã, Senhor. Para que tudo que venha a ser dito não seja a minha vontade, não seja a minha interpretação, não seja aquilo que eu penso, não seja o meu entendimento sobre a vida, sobre o mundo, sobre as situações que a gente vive, mas que seja a Tua vontade, Pai. Oh, meu Deus, perdoa as nossas falhas, porque sem Ti nós não somos nada. Sem Ti, Senhor, nós não temos valor algum, Senhor. Somos homens falhos, desprezíveis e pecadores. Oh, meu Deus, faz-se presente nesta reunião para a glória do Teu nome. Amém. Queridos, essa epístola, ela foi escrita pelo homem chamado Paulo. Paulo, ele se preocupou com essa região, a região da Galácia, porque ele percebeu que existiam pessoas que eram novos convertidos, que eram pessoas que tinham se convertido há pouco tempo, mas que estavam confusas, estavam perturbadas, porque surgiram pessoas que começaram a pregar naquela região e começaram a dizer, olha, a salvação é necessária em algumas situações. E aquelas pessoas começaram a pregar para aqueles novos convertidos, aqueles novos cristãos, e dizer que a salvação era necessário você estar debaixo daquela lei, era necessário ocorrer a circuncisão, era necessário você obedecer à lei que foi deixada por Moisés. E começou a dizer algumas coisas e a deturpar o Evangelho de Cristo. E Paulo, sabendo disso, ele escreve essa carta porque ele se preocupou com aqueles cristãos e disse, não, mas não é nada disso. Não é isso que estão dizendo. A nossa salvação ela vem pela fé em Cristo, ela vem pela graça de Deus. Foi uma bênção, uma misericórdia de Deus. Ele nos deixou, a vida de Jesus
ela fez com que a gente pudesse ter acesso a Deus e ter acesso à vida eterna. E Paulo, preocupado com isso, ele escreve essa carta e tentando abrir os olhos daquelas pessoas para que elas não pudessem ser enganadas, elas não pudessem ser levadas pelo caminho que não era o correto. E aí, meus queridos, eu queria meditar com todos vocês nesta manhã, baseado nos louvores, baseado... Se não fosse a cruz de Jesus, se não fosse Jesus naquela cruz, o que seria das nossas vidas? Eu queria meditar com vocês nessa frase, porque muitos símbolos acompanham vários movimentos. Se a gente for perceber, existem movimentos que são característicos dos seus símbolos. Existe um movimento chamado o movimento de Karl Marx, que é o marxismo, que o símbolo do Karl Marx é um martelo e uma foice, e a pessoa conhece esse movimento por este símbolo. Existe o símbolo do judaísmo, né? Existe o símbolo do islamismo, mas os cristianismos têm o seu símbolo, e o nosso símbolo é a cruz. A cruz é o local onde os cristãos, onde os judeus odiavam a cruz. Por que eles odiavam a cruz? Eles odiavam a cruz porque a cruz era o local onde as pessoas eram castigadas. Era o local onde era um momento de castigos, um momento de aflição. As pessoas morriam de forma severa, de forma desastrosa. E aí eles tinham ódio pelaquela cruz. A Bíblia mostra que Jesus, ele nasceu em meio à perseguição, ele foi perseguido. Mas ele tinha um plano aqui na terra. E o plano era da nossa salvação. Eu queria dizer a vocês que Jesus, ele viveu aqui na terra. Ele passou por situações como eu e você. Ele passou por momentos de aflições. Mas a Bíblia diz que ele conseguiu vencer. Mas foi necessário que Jesus nos deixasse. E acabou que Jesus foi perseguido. E acabou que ele foi sendo morto. Mas eu queria dizer a vocês que Jesus morreu, mas que não foi qualquer morte. Porque a gente percebe que muitas pessoas morreram nas nossas vidas. Eu tive familiar que morreu como vocês tiveram, eu acredito. Mas não foi qualquer morte. Não foi simplesmente uma morte de uma pessoa que a gente amava, que é uma pessoa querida, não. Existe algo que está dentro da Bíblia que a gente precisa saber. Jesus teve que nos deixar os discípulos da época, mas existe um motivo que está ligado a isso. E eu queria dizer a vocês que aquela morte na cruz era para ter sido eu e você. Eu sei que talvez isso é diferente de tudo que você aprendeu, mas não foi uma simples morte. Jesus morreu no nosso lugar. E mais do que isso, a Bíblia diz que ele se sentiu só. E aí como é que um homem que era filho de Deus, que ele, em um momento ele disse ser o próprio Deus na forma de um homem. A Bíblia diz que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele teve que se separar. E a Bíblia mostra que Jesus fala: Pai, por que me abandonaste? Jesus, ele se sentiu só. Mas ele disse: Pai, faz a tua vontade. Porque ele sabia que era preciso, que era necessário aquilo. A ira de Deus estava sobre ele. Eu queria revelar uma verdade nesta manhã a vocês, que talvez você nunca tenha escutado isso. É uma verdade que a Bíblia mostra e que é a verdade mais terrível que a Bíblia pode nos mostrar. A Bíblia mostra que Deus é bom. E aí você pode imaginar o que tem de mal nisso, de Deus ser bom. A Bíblia mostra que Deus é justo.
Mas o que é que tem de errado também em Deus ser justo? Mas isso é terrível. Porque se Deus é bom e Ele é justo, nós somos maus. E se você é mau e eu sou mau, como pode um Deus amar pessoas más? Amar pessoas infiéis e impuras como eu e você? Foi por isso que Jesus teve que morrer naquela cruz. A Bíblia diz que Ele foi esmagado sobre a ira de Deus. Os nossos pecados estavam sobre Ele. E se não fosse aquela cruz, nós não teríamos acesso à vida eterna. Ele sofreu com os nossos pecados e Ele foi castigado sobre a ira de Deus. Queridos, Jesus, Ele deu a vida por mim e por você. Precisamos ter uma comunhão com Ele. Eu lembro de um grande teólogo, pastor, pregador dos Estados Unidos. E ele disse que um jovem chegou para ele e disse: irmão Paulo, o senhor está certo. Eu percebo que o senhor está certo na sua palavra. Jesus é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos para a nossa vida. E ele olha para o jovem e diz: não, jovem, nós não precisamos dele. E eles: como não? Mas o Senhor fala tanto nele. Nós não precisamos dele. Ele é tudo que nós temos. Fora dele não há nenhum outro caminho. Fora dele vocês não seriam nada. Fora dele vocês não teriam nenhum valor. Fora dele não existe vida. Porque só existe vida se Ele estiver conosco. Eu sei que tem muitas coisas aqui na terra, você como eu. Você deseja ter uma família, você deseja ter uma casa, você deseja crescer na sua vida, se formar, fazer uma faculdade. Mas tudo isso é importante, tudo isso tem o seu valor, o seu peso. Mas existe algo que move as nossas vidas. E Jesus é a razão da nossa vida. Hoje, eu acredito que existe o maior erro das pessoas que falam sobre a palavra de Deus. Elas fazem bem assim. Ela diz: você tem uma esposa bonita. Glória a Deus por isso. Você tem um bom carro. Quem não quer dar um bom carro? Você tem um bom emprego, que muitas pessoas têm. Glória a Deus por isso. Você mora em locais que todo mundo gostaria de morar, mas só você mora. Você tem filhos. Você é bem sucedido na sua vida. Aí as pessoas, quando falam, ela diz: mas falta uma coisa em você. Falta Jesus. Eu queria dizer a vocês que Jesus não é simplesmente uma cereja do bolo, onde aquele bolo está bonito, e aí vem alguém e enfeita aquilo e aquilo fica. Não. Se você tem todas essas coisas, você não tem nada. Porque se Deus não estiver na sua vida, todas essas coisas não fazem sentido. Todas essas coisas não têm valor nenhum. Porque Deus é a razão do nosso viver. Queridos, foi naquela cruz que Jesus deu a vida por nós. Se não fosse a cruz, você estaria castigado a vida eterna. Jesus morreu por você. Eu sei que em meio a tantas mensagens no dia de hoje de prosperidade, de bênçãos materiais, talvez a gente não se alegre tanto como os cristãos de antigamente, como as pessoas que ouviam isso e choravam, ficavam felizes. Os cristãos em Roma, no corredor de fogo, a história diz que eles brigavam entre si. E uma vez eu pensando, eu disse: rapaz, será que é porque eles queriam chamar a atenção? Será que eles queriam um cargo, algumas coisas? E a Bíblia diz que eles brigavam para saber quem morreria primeiro, para dar a vida pelo amor do Evangelho, para ser castigado
ser perseguido pelo amor do Evangelho, para que pessoas pudessem ouvir falar de Deus. Nós precisamos fazer a diferença. Precisamos ser canais de bênção para outras pessoas. Eu queria confessar, eu nunca falei isso no local, eu estava pensando nisso ontem, dizendo, meu Deus, eu falo ou não falo isso? Eu não falo isso em igreja, não falo isso em local nenhum, porque tem coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente deve utilizar para levantar outras pessoas. Não criar expectativa em alguém para que pessoas possam ter inveja de você, possam mostrar, não, eu sou melhor que você, eu faço melhor, eu sou mais inteligente que você, olha onde Deus me levou, olha para aqui, para isso, para criar um ambiente de competição, de perseguição. Não. Há um tempo atrás eu tinha um sonho, e esse sonho eu achava um pouco difícil, porque por conta de uma série de fatores. Porque muitas pessoas queriam, porque eu, como acredito que uma boa parte de vocês se achava um pouco limitado, né, tem minhas dificuldades, e você que está aqui nessa manhã, que acha que está difícil acontecer alguma coisa, acha que é impossível, ou que você se acha menos inteligente ou menos capaz de alguém, isso não existe. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? Porque se o seu propósito é ajudar a outras pessoas serem levantadas, serem estimuladas na presença de Deus, Deus realizará o desejo do seu coração. E eu, como todo jovem, eu tinha um propósito de passar em um concurso, de crescer na vida. E eu orava a Deus e dizia, Senhor, eu sei que talvez eu, com as minhas palavras, possa comover os meus familiares. Talvez as pessoas possam achar bonito a forma que eu falo. Pode chamar a atenção de alguém. Mas essas pessoas podem ter uma imagem de mim que não é verdadeira. Eu posso vir aqui e enganar vocês e mostrar uma coisa que eu não sou, porque a gente passa pouco tempo juntos. A minha mãe, talvez ela não possa me conhecer como de fato eu sou. Talvez ela possa ter uma imagem de mim que não é a verdadeira. Talvez eu possa ser uma pessoa pior do que ela imagina. Talvez os meus vizinhos me achem uma pessoa boa, mas talvez eu não seja. Eu dizia, meu Deus, mas eu sei que tu sondas o meu coração. Eu sei que eu posso enganar talvez qualquer pessoa, mas eu sei que eu não posso enganar a ti. Eu não posso fingir para ti, Senhor. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe qual é o objetivo do meu coração. E eu pedi a Deus, Senhor, me dá a oportunidade de poder ajudar alguém, de poder, eu sempre tinha esse desejo de poder ajudar a levantar outras pessoas e poder me engajar na obra de Deus. E eu lembro que durante muito tempo eu pedi a Deus isso. E quando foi no ano de 2012, Deus realizou o sonho que eu tinha de poder me engajar mais na obra dele. E aquele sonho que eu pedi a Deus para realizar, Deus realizou. Queridos, qual é o propósito da sua vida? Você deseja casar, mas qual é o propósito disso? Você deseja se formar, mas em que isso vai servir para a obra de Deus? Você deseja ter um bom emprego, mas para quê? O que a obra de Deus vai ganhar com isso? Eu não estou falando de locais, de templos, eu estou falando das vidas, das pessoas, das almas, da sua família, dos seus amigos. Existe um escritor que diz, se Deus está na sua casa, os seus vizinhos novos receberão, porque a presença de Deus ela inunda todo o local. Precisamos contagiar as pessoas com a nossa vida. Para encerrar, no século XVII, existiu um homem chamado João Queiroz. E esse homem, ele veio de uma geração
muito bem sucedida de cristãos, foi a melhor geração de cristãos de todos os tempos. E essa geração se chama a geração dos puritanos. Os puritanos eram pessoas que pegavam a Bíblia e diziam: olha, nós estamos falhando no amor, precisamos amar mais uns aos outros. Os puritanos, eles olhavam e diziam: a gente está perdoando pouco, precisamos melhorar o perdão. Os puritanos, eles diziam: olha, a gente percebe que as pessoas já não se preocupam como antes. Eles procuravam versículos na Bíblia que mostrassem isso. E esse homem, ele foi muito perseguido. O John Knox foi muito perseguido. Ele nasceu na Escócia e ele teve que fugir da Escócia porque ele era cristão e a perseguição estava grande, e ele foi para a França e depois acalmou a perseguição e voltou. E a sua biografia diz que ele fez uma oração e disse: Senhor, ele podia pedir tantas coisas: Senhor, me dá um bom emprego, me dá um bom carro, me dá... Não que isso seja errado, mas ele podia pedir tantas outras coisas. E a oração dele disse: Senhor, me dá a Escócia para ti, senão eu morro. E a biografia diz que depois que John Knox fez essa oração, a história da Escócia mudou completamente. Hoje, a religião protestante é a religião oficial da Escócia. A Bíblia diz que John Knox, a biografia diz que ele ganhou mais de 1 milhão de almas para Deus, por causa de uma simples oração. Meus queridos, que vocês possam ser verdadeiros John Knox. Que vocês possam se preocupar com o reino de Deus. Talvez o ano de 2015 não foi como você gostaria que fosse. Talvez você tinha vários e vários planos, mas Deus permanece fiel nas nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, porque eu tenho certeza que Deus se faz presente no meio de vocês. Graças a Deus, porque vocês têm o privilégio de, em meio ao dia de trabalho, poder adorar a Deus, poder cultuar a Deus. E isso é muito importante. Precisamos nascer de novo todos os dias. Uma vez um homem se aproximou de Jesus e disse: Mestre, o que eu posso fazer para entrar no reino de Deus? E esse homem se chamava Nicodemos e ele disse: é necessário você nascer de novo. E ele ficou sem entender e disse: Senhor, mas eu tenho que entrar de novo na barriga da minha mãe. Ele disse: não, você precisa nascer do Espírito. Queridos, tem muitas pessoas, e eu falo isso com muita tristeza, tem muitas pessoas que se reúnem, que vão para locais, mas que na verdade elas nunca nasceram de novo. Elas nunca tiveram um encontro com Deus. São pessoas pagãs, são pessoas que não conhecem a Deus. O que você me falou sobre o WhatsApp, e ontem eu estava pensando nisso, foi a maior repercussão. Todo o jornal falava disso, na internet, Jornal Nacional e tal. O bloqueio do WhatsApp, desespero. Não tem um aplicativo que você baixa que destrava, desbloqueia. E aquela: não, faz grupo no Facebook para se falar. Não, tem o Telen agora, que também serve a mesma coisa. E eu pensando, às vezes a gente está na fila do banco, mexendo no telefone, olhando quem mandou a mensagem. A gente vai para o banheiro, está lá no banheiro mexendo no telefone. A gente está dirigindo e no momento que o carro para ali no sinal, a gente está mexendo no WhatsApp. A gente vai para muitos locais. Desliga aí. E tá bom. Pode deixar. Percebe que a gente esquece daquele que deu a vida por nós. Eu costumo dizer que o WhatsApp ele mostra lá, que visualizou, que está online, né? Não vou ver que está online. Você pega a sua lista de amigos e diz: não, vou ver aqui quem é que está online para me falar com ele. E a gente esquece que Jesus está online o tempo todo. Jesus ele visualiza as suas mensagens o tempo todo. Mas a gente prefere falar com alguém que às vezes a gente nem conhece. A gente percebe, procura dar confiança a alguém que a gente não sabe nem quem é. E já chama de amigo. Pessoas que a gente nunca viu, que estão em locais distantes.
O nosso foco tem que ser Jesus. Viva a sua vida como você fosse deixá-la a qualquer momento. Porque um dia Jesus vai vir nos buscar. E o que nós teremos para mostrar a Ele? Essas coisas todas vão ficar. Mas a gente vai ter que se apresentar um dia diante dele. É uma mensagem que às vezes nós não estamos acostumados a ouvir. Uma vez eu vi um homem chamado Paul Washer pregando numa igreja para 7.000 pessoas. E ele é aplaudido pelaquela multidão. E ele, quando está subindo no palco, as pessoas aplaudem ele e ele diz: eu tenho medo desses aplausos. As pessoas abrem os olhos. Eu tenho medo desses aplausos porque se vocês estão me aplaudindo é porque vocês estão gostando do que eu estou falando. E se vocês estão gostando do que eu estou falando, é porque tem alguma coisa errada comigo. Porque a Bíblia diz que aqueles que levam a palavra de Deus, eles seriam perseguidos. Eles seriam rejeitados. E tudo isso pelo amor do Evangelho. E aí aquele homem pregando para mais de 7.000 pessoas, ele diz: olha, vocês estão reunidos aqui, falam em Deus, mas muito de vocês, isso não é igreja, muitos de vocês irão morar no inferno. E para muitos essa é uma mensagem muito dura. E eu peço a Deus que assim como aquele homem falou, eu não esteja fazendo parte dessas pessoas que irão morar no inferno. E aí ele perguntaram a ele: pastor, o Brasil tem 40 milhões de evangélicos. 40 milhões de evangélicos. Por que é tanta corrupção no país de vocês? Por que tanto escândalo a gente vê aqui no mundo, passando lá a política e tantos outros setores, e vocês não fazem nada? 40 milhões de evangélicos. O que vocês têm feito? Vocês têm orado? E aquele pastor, ele olha para aquele homem e diz: porque o evangelho que a gente vive no Brasil é um evangelho que às vezes, a maioria, não condiz com o que a Bíblia ensina. As pessoas olham para mim e para você e elas avaliam se de fato a gente pratica aquilo que a gente prega. Queridos, eu quero dizer a você, nesta manhã, que Jesus morreu no seu lugar. Que se não fosse a cruz de Cristo, nós não seríamos nada. Que nós iniciemos o ano de 2016 com o objetivo de ser pessoas melhores para Deus, de ser pessoas que transpirem Deus, de ser pessoas que as pessoas possam olhar para nós e dizer: ali vai alguém diferente. Que vocês desejem Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, Pai. Oh, meu Deus, como é bom sentir a Tua presença, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa estas vidas, Senhor, as suas famílias. Oh, meu Pai, para que nós possamos, Senhor, testemunhar o Teu amor, a Tua presença. Que a sociedade possa olhar para nós e ver algo diferente, Senhor. E que possamos iniciar o ano de 2016 como Teus servos. Ó Senhor, que possamos de fato, Senhor, honrar o Teu nome. Que possamos ser canais de bênção para outras pessoas. Oh, meu Deus, abençoa cada vida nesta manhã, Pai. Perdoa nossos pecados, as nossas falhas, Pai. Que isso não seja de impedimento, Senhor, para nós estarmos perto de Ti. Ô Senhor, nós te apresentamos agora o filho do João, que está realizando uma cirurgia, Pai. Oh, meu Deus, nós cremos que só uma palavra Tua, Senhor, e o Teu filho pode ser curado, Pai. Oh, meu Deus, ser com os médicos, Pai. Oh, Pai, que esta criança, Pai, possa se recuperar o mais rápido possível.
Oh, Senhor, abençoa a sua família nesse momento de aflição, de preocupação. Transmite a paz que só Tu pode transmitir a eles, Senhor. Oh, Senhor, retira todo o sentimento de ansiedade e desespero, Pai. Oh, meu Deus, se faz presente, Pai, do nosso meio, porque a Tua presença é a nossa herança. E longe de Ti não há outro caminho, Pai, porque a porta é estreita e o caminho também é estreito. Mas nós vamos, com a Tua ajuda, conseguir passar por ele. Oh, meu Deus, abençoa estas famílias, Pai, para a glória do Teu nome. Amém.